O sol escaldava o asfalto quente da Rua dos Bandeirantes, no coração de um bairro nobre de São Paulo. As buzinas ecoavam entre os prédios luxuosos e o cheiro de pão francês recém-assado se misturava com o perfume caro que saía das lojas chiques da região. No meio daquele cenário de ostentação, estava Marcelo Delmondes, 47 anos, empresário milionário, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Marcelo usava sapatos italianos, blazer de linho branco e óculos escuros que escondiam os olhos sempre semicerrados. Estava incomodado. Em frente à sua cobertura duplex, um homem simples, de pele queimada de sol, vendia água de coco e sucos naturais num carrinho improvisado. Era Zeca, 38 anos, nordestino, morador da periferia, trabalhador incansável que começava às 6 da manhã e só parava à noite. "Ei, você!" gritou Marcelo, saindo do carro importado com nojo estampado no rosto. "Quanto já te pagaram hoje para poluir o visual dessa rua?" Zeca, surpreso, secou o suor da testa com a toalha puída e respondeu com calma. "Bom dia, senhor. Não estou incomodando ninguém. Só tô trabalhando... Trabalhando? Aqui não é lugar para esse tipo de gente. Some daqui antes que eu chame a polícia", vociferou Marcelo apontando o dedo com arrogância. As pessoas na calçada observaram a cena em silêncio. Alguns abaixaram os olhos, outros cochicharam, mas ninguém interveio. Zeca engoliu seco. Sua filha pequena o esperava com o leite prometido e sua esposa doente precisava de remédios. Mesmo humilhado, ele empurrou o carrinho para a esquina, sem responder mais nada. No entanto, a vida tinha seus próprios planos. Dias depois, Zeca encontrou um novo ponto na entrada de uma estação de metrô. Mesmo com menos movimento, manteve o sorriso no rosto e o coração cheio de fé. Ele era conhecido por sua gentileza. Sempre dizia bom dia, dava descontos aos idosos e distribuía suco grátis às crianças da comunidade nos finais de semana. Enquanto isso, Marcelo seguia sua rotina de luxo. No prédio, dava festas semanais para investidores e modelos. Nunca olhava nos olhos dos funcionários. Dizia com orgulho que nunca dependeria de ninguém. Mas numa manhã de domingo, ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Uma mulher segurando um bebê num casebre de chão batido. No verso, apenas uma frase escrita à mão. "Você esqueceu de onde veio." Marcelo congelou. Suas mãos tremiam. A caligrafia era familiar, mas ele não conseguia se lembrar de quem poderia ter enviado aquilo. Naquela noite teve um sonho. Estava em uma vila pobre, correndo descalço entre os barracos. Sentia o cheiro de terra molhada, ouvia vozes chamando seu nome. Acordou suando frio. Foi até o cofre, pegou uma velha caixa de madeira e, entre papéis antigos, encontrou uma certidão. Marcelo dos Santos Lima. Nome que ele havia deixado para trás quando fora adotado por uma família rica aos 11 anos. "Não pode ser", murmurou. Isso tudo ficou no passado. No entanto, os pesadelos se repetiram. Um menino com os pés rachados, uma mulher tossindo sangue, um irmão sorrindo e desaparecendo na neblina. Marcelo começou a perder o apetite, a se isolar, a recusar reuniões. Algo dentro dele se remexia. Um sentimento que ele não sabia nomear, mas que doía mais que qualquer derrota financeira. Enquanto isso, Zeca continuava vendendo seus sucos. Certo dia, uma jovem elegante se aproximou e pediu 2 copos de melancia com hortelã. Seu cabelo cheirava a jasmim e seu sorriso era gentil. "Você parece cansado", disse ela. "Está tudo bem?" "Tudo sim, moça. Só o sol que castiga", respondeu Zeca, tentando esconder o cansaço. "Meu nome é Carolina. Trabalho numa ONG aqui perto. Já ouvi falar muito bem de você", disse, entregando um cartão. "Um dia desses vem tomar um café com a gente?" Zeca sorriu. Pela primeira vez em meses, sentiu que não era invisível. No outro lado da cidade, Marcelo recebeu uma ligação anônima. "Alô? Você vai pagar pelo que fez, Marcelo. Está na hora de lembrar." A linha caiu. Ele ficou paralisado. Seu coração disparava como se fosse explodir. Reconheceu aquela voz, mas não podia ser. Ele estava morto. Ou não. O medo tomou conta. Contratou seguranças, mandou instalar câmeras em casa, aumentou os limites do seguro de vida.
mas nada o acalmava. Em sua mente, aquele carrinho de sucos e a foto da mulher com o bebê se misturavam como se fossem partes de um quebra-cabeça que ele se recusava a montar. E era apenas o começo. Na manhã seguinte, Marcelo saiu para sua caminhada diária, mas desta vez evitou a avenida principal. Estava inquieto, olhando para todos os lados, como se esperasse alguém surgir das sombras. Carregava no bolso a mesma foto do envelope, dobrada, já amarelada nas bordas. "Quem é você?" murmurava para si mesmo. "Por que agora?" Enquanto caminhava, passou em frente a um pequeno centro comunitário recém-reformado. Pela janela aberta, ouviu risos de crianças e o som suave de um violão. Algo naquela cena o paralisou. Uma voz familiar, doce, firme, com um sotaque do interior, cantava uma melodia antiga, uma canção de ninar que sua mãe biológica cantava nos tempos em que moravam na vila. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco no estômago. A música fazia brotar lembranças há muito enterradas. A sopa rala no prato esmaltado, o cobertor remendado, os abraços apertados em noites de chuva. Ao mesmo tempo, Zeca vivia uma pequena reviravolta. Carolina o convidara para uma palestra na ONG. Lá, ele contou sua história. Como saiu do sertão para São Paulo com a esposa grávida, como perdeu o emprego de ajudante de pedreiro após um acidente e como começou a vender sucos para sustentar a família. "Nunca pensei que minha vida pudesse interessar a alguém", disse com os olhos marejados. "Eu só queria dar um futuro melhor para minha filha." Ao final foi aplaudido de pé. Alguns choravam. Outros vinham abraçá-lo, pediam seu contato, ofereciam ajuda. Marcelo, por outro lado, mergulhava em paranoia. Começou a evitar espelhos. Tinha pesadelos nos quais era cercado por crianças famintas que o chamavam de traidor. Reuniões de negócios começaram a falhar. Investidores se afastavam. Seus funcionários murmuravam que ele estava estranho. E um dia, ao passar em frente a uma banca de jornal, viu uma manchete que gelou seu sangue. "Filho abandonado procura irmão milionário perdido." A foto no jornal era dele, mas mais jovem. E ao lado, um rosto quase idêntico ao seu, mas com barba e olhos tristes. O nome no título, José Aparecido dos Santos Lima. Zeca. De repente, tudo fez sentido. A voz no telefone, a música na ONG, o nome da certidão antiga, o vendedor de sucos que ele expulsara da sua rua. Era seu irmão. Seu mundo ruiu. As pernas falharam. Sentou-se no meio-fio, ignorando os olhares dos passantes. "O que eu fiz?" balbuciou, enfiando o rosto entre as mãos. Enquanto isso, Zeca recebia um envelope da produção de um programa de TV que ajudava famílias a se reencontrarem. Carolina havia enviado sua história. Eles queriam gravar um especial. Mas Zeca recusou. "Eu não quero fama", disse. "Só queria encontrar meu irmão. Só isso." Carolina segurou sua mão. "Talvez ele também esteja procurando por você. Às vezes a dor nos faz esquecer quem somos, mas nunca apaga o amor verdadeiro." Naquela noite, Marcelo ligou para o número do jornal. Sua voz tremia. Eu quero encontrar meu irmão. Por favor, me ajudem. Eu cometi um erro terrível. Preciso consertar isso." Do outro lado da linha, uma repórter emocionada respondeu. "Ele também quer te encontrar, Marcelo. Está te esperando." Mas antes que pudesse dar o endereço, a ligação caiu. Um apagão atingiu parte da cidade. E Marcelo, aflito, correu até o prédio da redação, que já estava fechado. Horas depois, sem conseguir dormir, dirigiu até o ponto onde encontrara Zeca pela primeira vez. O carrinho estava lá, mas vazio, e coberto por uma lona azul. No poste ao lado, uma folha colada com fita adesiva trazia um aviso manuscrito. "Fechei mais cedo hoje. Fui realizar um sonho. Obrigado a todos que acreditaram em mim." Marcelo passou a noite sentado ali. O som dos grilos, o cheiro de terra úmida e o gosto amargo do arrependimento o acompanharam até o nascer do sol. Na manhã seguinte, decidiu procurar a ONG que Carolina havia mencionado. Foi recebido por um senhor simpático que o levou até a sala onde várias crianças desenhavam. Em uma das paredes, um mural mostrava recortes de jornal, frases de esperança e, no centro, uma foto de Zeca com a legenda: "Um herói invisível." Marcelo desabou em lágrimas. Eu tratei ele como lixo.
Expulsei meu próprio irmão. Ele devia me odiar. Ele nunca te odiou, disse Carolina, surgindo à porta. Na verdade, ele rezava por você todas as noites. Marcelo caiu de joelhos, o rosto banhado em lágrimas. Pela primeira vez em décadas, sentiu o peso de suas escolhas. Mas algo dentro dele, uma fagulha, começava a se reacender. Os dias seguintes foram de silêncio para Zeca. Ele não contou a ninguém que a repórter havia mencionado o nome de Marcelo. Não queria alimentar falsas esperanças. O passado havia machucado demais, e seu coração, embora bondoso, ainda carregava feridas antigas. Enquanto isso, Marcelo não conseguia mais viver como antes. Vendeu um de seus carros de luxo e passou a visitar comunidades carentes, tentando entender o mundo que havia renegado. Conversava com garis, ajudava cozinheiras de marmitas sociais, distribuía mantimentos sem dizer seu nome. Mas ninguém o reconhecia. Ele não era o milionário arrogante ali. Era apenas um homem tentando encontrar a si mesmo. Num desses dias, em uma favela da Zona Sul, viu uma garotinha brincando com uma boneca feita de pano. O riso dela era o mesmo de uma voz em seu sonho recorrente. Ele se ajoelhou. "Qual seu nome, princesa?" "Alana", respondeu com timidez. "Minha mãe disse que o nome significa luz bonita." O coração de Marcelo disparou. "E qual o nome da sua mãe?" "Dona Lídia. E meu pai se chama Zeca. Ele vende suco. Quer um dia provar?" Marcelo congelou. Alana era sua sobrinha. "Eu adoraria", respondeu com a voz embargada. No entanto, não teve coragem de se revelar. Apenas entregou à menina um envelope com um desenho de 2 meninos de mãos dadas, com a frase: "Irmãos nunca se perdem de verdade." Naquela noite, Zeca encontrou o envelope nos brinquedos da filha. Leu, segurando as lágrimas. "Quem te deu isso?" "Um moço triste, mas que me chamou de princesa." "Você conhece ele, papai?" Zeca olhou para o céu, como quem pede uma resposta. Sim, conhecia. Mas o que fazer com essa verdade agora? Dias depois, Zeca foi convidado para participar de um mutirão na comunidade e, ao chegar, viu algo que o deixou sem chão. Marcelo, suado, com a camisa manchada de tinta, pintava a fachada de um centro de convivência infantil. "Você?" disse Zeca, surpreso, os olhos arregalados. Marcelo virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. "Eu mereço todo o desprezo do mundo, mas precisava ver você de novo, olhar nos seus olhos e pedir perdão." Um silêncio profundo se formou. Ao redor, os voluntários pararam. As crianças pararam de brincar. Até o vento pareceu cessar. Zeca deu um passo à frente. Sua voz era serena, porém carregada de emoção. "Quando você me expulsou daquela rua, não foi só meu corpo que doeu. Foi minha alma. Eu te procurei por anos. E quando finalmente te encontrei, você me desprezou." Marcelo desabou de joelhos, em lágrimas. "Eu era cego, cego de orgulho, de ganância. Eu reneguei minha história, nossa mãe, tudo. Mas agora eu sei. Sei que errei. E só quero consertar. Se ainda for possível." Zeca ficou em silêncio. Depois de longos segundos, estendeu a mão e o ajudou a levantar. "Perdão não se dá com palavras, Marcelo. Se conquista com atitudes." E naquele momento, algo mudou. Não apenas entre eles, mas em todos ao redor. A esperança, que parecia tão distante, voltava a brotar. Marcelo começou a visitar a casa simples de Zeca com frequência. Levava frutas, ajudava nos estudos da pequena Alana e se ofereceu para bancar um tratamento médico para Lídia, a esposa de Zeca, que ainda lutava contra uma doença crônica. Num desses encontros, Lídia, deitada no sofá, segurou a mão de Marcelo com carinho. "Você errou, sim, mas se arrependeu. Isso te faz humano. Obrigada por estar aqui agora." E foi naquele lar humilde que Marcelo encontrou algo que o dinheiro jamais comprou: perdão, família e amor verdadeiro. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa. Certa noite, quando Zeca limpava uma caixa de documentos antigos, encontrou uma carta nunca aberta. Era da assistente social que os acompanhou na infância. Nela, estava revelado que Marcelo não fora abandonado, mas levado à força por um casal rico que se aproveitou da situação de pobreza da mãe deles, prometendo dar um futuro em troca de uma quantia em dinheiro.
Zeca levou a carta até Marcelo, que leu em silêncio, as mãos trêmulas. Ela nunca me deixou? Nunca. Nossa mãe lutou até o fim. Ela morreu chamando seu nome. Marcelo caiu em prantos como uma criança. Sentia-se despido, vulnerável, mas ao mesmo tempo mais inteiro do que jamais estivera. A revelação foi um golpe duro para Marcelo. Como pôde ignorar os sinais por tanto tempo? Como não percebeu que, ao expulsar Zeca, estava também abandonando sua própria história, sua origem, seus valores? A dor do arrependimento era imensa, mas também uma forma de cura. Ele agora sabia que precisava se redimir, não só com Zeca, mas com todos que haviam sido afetados por suas escolhas egoístas. Decidiu mudar de vida, deixar de ser o homem arrogante que se escondia atrás do poder financeiro. Ele queria ser alguém melhor. O primeiro passo foi pedir perdão publicamente. Marcelo sabia que a única maneira de mostrar seu arrependimento era assumir seu erro diante do mundo. Organizou uma reunião com a imprensa, com a presença de Zeca e sua família. Quando subiu ao palco, o coração batia descompassado, a boca seca. Eu sou um homem que cometeu um erro impensável. Afastei meu irmão e nossa mãe por pura ganância e orgulho. Eu nunca imaginei que o meu dinheiro pudesse fazer tão mal. Sua voz tremia, mas ele se manteve firme. Hoje, quero mostrar ao mundo que estou disposto a mudar. Quero me redimir. Zeca estava ao seu lado, de cabeça erguida, mas os olhos marejados. As câmeras capturavam aquele momento de vulnerabilidade. Um homem que passava a vida inteira escondido atrás de sua riqueza e poder, agora se entregando ao arrependimento. Ele não precisa se desculpar publicamente. Zeca disse com sua voz firme, mas suave. Mas eu aceito seu pedido de perdão. Ele não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que será daqui para frente. E é isso que estamos fazendo, não é, irmão? O gesto simples, mas profundo de Zeca tocou o coração de todos presentes. Foi ali que muitos entenderam que a verdadeira força não está em esconder nossos erros, mas em reconhecê-los e tentar consertá-los. A partir daquele momento, Marcelo e Zeca se tornaram exemplos de superação e de como a humildade pode mudar uma vida. Nos meses seguintes, Marcelo passou a colaborar ativamente com a ONG de Carolina, ajudando a reformar escolas e construindo centros comunitários. Investiu parte de sua fortuna em projetos sociais, tentando proporcionar o que nunca teve, um futuro justo para as crianças em situação de vulnerabilidade. Mas, por mais que ele se dedicasse a ajudar, o peso do arrependimento nunca o deixaria completamente. Ele sabia que, ao expor sua história, abriria feridas que talvez nunca cicatrizassem. No entanto, ele também sabia que precisava viver com isso. Precisava honrar a memória de sua mãe, de Zeca e de todas as vítimas de sua arrogância. Uma tarde, após um longo dia de trabalho no centro comunitário, Marcelo se sentou sozinho no banco de um parque. Observava as crianças brincando ao longe, sentindo o vento fresco da tarde acariciar seu rosto. De repente, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Carolina que o convidava para um jantar. Ao chegar, Marcelo foi surpreendido com uma reunião familiar. Zeca, sua esposa Lídia, e Alana estavam lá, sorrindo, sentados à mesa. As crianças corriam pelo quintal, rindo e se divertindo. Eu sabia que você viria, irmão. Zeca disse, estendendo-lhe a mão. Você sempre será bem-vindo na nossa casa. Marcelo, com os olhos marejados, sentou-se à mesa. Pela primeira vez, sentiu que estava verdadeiramente em casa. Não era o luxo dos seus antigos palácios, mas um lugar onde o amor e a família estavam presentes. Durante o jantar, enquanto as crianças brincavam, Zeca levantou-se e se dirigiu a Marcelo. Há algo que eu preciso te contar, irmão. Algo que não sei se você sabe, mas agora acho que é o momento certo. Zeca parecia hesitar. Lembra da carta que encontramos sobre nossa mãe? Marcelo o olhou atentamente, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Sim, lembro. Mas o que você quer dizer com isso? E, quando ela morreu, ela deixou uma última vontade. Zeca continuou, a voz mais baixa agora. Ela pediu para que nós dois nos reencontrássemos e reconstruíssemos nossa história. Ela sabia que nossa separação não era culpa de ninguém. Ela disse que, no fim, o amor sempre prevaleceria. Marcelo ficou em silêncio. Não soubera dessa parte da história.
O que começou com raiva e rejeição agora parecia se transformar em uma história de redenção, onde o perdão era a chave para a verdadeira cura. Eu não sabia disso, Zeca. Nunca imaginei que ela tivesse deixado algo assim para nós. Marcelo falou, a voz embargada. Eu me sinto como se tivesse perdido uma vida inteira. Zeca se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcelo. Eu também perdi muito tempo, irmão. Mas o importante é que agora estamos aqui, juntos. Não importa o que aconteceu no passado. O futuro é o que realmente conta. E o que vamos fazer com ele juntos. Naquela noite, os dois irmãos compartilharam histórias antigas de infância, risadas e até algumas lágrimas. Mas, mais do que isso, partilharam o entendimento de que a família não é apenas sangue. É construção, é perdão, é aceitação. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com uma sensação de paz. O peso que carregava há anos finalmente começava a se dissipar. Ele sabia que ainda havia muito a fazer. O caminho da redenção não seria fácil, mas ele estava pronto para seguir em frente, com a certeza de que, no fim, o amor sempre teria a última palavra. E naquele momento, Marcelo também compreendeu que a verdadeira riqueza estava ali, no abraço apertado de Zeca e na alegria de ver Alana brincando ao sol. Ele havia perdido muito, mas também havia encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: a verdadeira felicidade. Os meses seguintes foram uma transformação radical na vida de Marcelo. Ele se afastou da vida de luxo que tanto almejara e passou a viver de forma mais simples e genuína. Cada gesto de bondade, cada sorriso de uma criança em uma das comunidades que ele ajudava, era como um bálsamo para a alma que, por tanto tempo, havia sido tomada pelo egoísmo. Zeca, por sua vez, viu seu irmão se esforçar de verdade para mudar. Aquele homem que antes havia o expulsado do bairro, agora se tornava alguém que visitava as casas, conversava com os moradores, ouvia suas necessidades e ajudava a trazer mais recursos e oportunidades para quem mais precisava. A transformação de Marcelo era notável e inspiradora para todos ao redor. Mas, como toda boa história de redenção, a verdadeira prova de seu crescimento viria em um momento inesperado. Uma tarde chuvosa, enquanto Zeca e Marcelo estavam em uma reunião com líderes comunitários, a notícia chegou. Uma empresa multinacional queria investir em um grande projeto na favela, onde ambos haviam crescido. Mas havia uma condição. O local seria completamente remodelado, e parte dos moradores precisaria ser removida para dar lugar a novos empreendimentos. Zeca se viu dividido. Por um lado, a oferta trazia empregos, recursos e infraestrutura. Mas, por outro, ele sabia que aquele terreno, aquele bairro, era o lar de tantas famílias. Seriam eles apenas mais uma estatística em nome do progresso? Marcelo, ao ouvir a proposta, teve uma reação inesperada. Ele sabia o quanto Zeca lutava para manter o equilíbrio entre o avanço e a preservação das raízes de sua comunidade. Mas agora, o que estava em jogo era algo muito mais profundo. O que ele faria? A tentação de se alavancar no mundo dos negócios estava ali, batendo em sua porta. Mas ele sabia que esse não era mais o seu caminho. Após uma noite sem dormir, Marcelo teve uma epifania. Ele procurou Zeca no outro dia, enquanto este tomava café na varanda de sua casa, olhando o movimento tranquilo da favela. Eu não vou aceitar, Marcelo disse sem rodeios. Zeca olhou para ele surpreso. Ele pensou que o irmão, após tanto tempo afastado da vida de negócios, teria outra reação. O que você quer dizer? Eu sei o quanto isso pode significar para todos nós, mas temos que encontrar outra maneira. Não podemos simplesmente tirar as pessoas de suas casas para construir um futuro que só favorece os ricos. A nossa luta não é essa. Nós somos a mudança. Marcelo afirmou com os olhos fixos no horizonte, sua voz carregada de uma firmeza que Zeca ainda não conhecia. Zeca sentiu uma onda de orgulho. O irmão estava em paz consigo mesmo e agora lutava por algo maior do que o dinheiro ou o sucesso. Estava lutando pelas pessoas que sempre haviam sido marginalizadas. Juntos, os dois irmãos iniciaram um movimento para negociar com a multinacional, propondo alternativas que preservassem a comunidade e seus moradores. Não era fácil, e houve resistência de todos os lados. Mas, com o apoio das pessoas da comunidade e a determinação de Zeca e Marcelo, algo começou a mudar. Depois de meses de negociações,
o projeto foi reestruturado. Em vez de uma destruição, a favela foi revitalizada, mas sem perder suas características e com a promessa de que os moradores não seriam deslocados. O avanço seria feito de maneira sustentável, levando em consideração o bem-estar da população local. A vitória foi celebrada como uma conquista de todos. Zeca, com a ajuda de Marcelo, criou um conselho comunitário para garantir que, no futuro, projetos como aquele não prejudicassem a identidade dos bairros. E Marcelo finalmente encontrou seu verdadeiro propósito: ajudar a sua comunidade a crescer, mas sem abrir mão do que realmente importava. Naquele dia, enquanto caminhavam pelas ruas da favela, Alana apareceu correndo, com um sorriso largo no rosto. Ela se lançou nos braços de Marcelo como se ele fosse o herói que ela sempre soubera que ele poderia ser. "Tio, eu sabia que você ia fazer a coisa certa", ela exclamou com os olhos brilhando de orgulho. Marcelo, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou a sobrinha com força. Ali, naquele momento, ele sentiu que todo o sofrimento, todo o arrependimento e todo o esforço haviam valido a pena. Ele estava de volta à sua origem, mas agora com um coração limpo, pronto para construir um futuro melhor para todos. O que começou como um erro cruel se transformou em uma jornada de perdão, aprendizado e, acima de tudo, amor. Marcelo havia encontrado o que realmente importava: a família, a comunidade e a oportunidade de fazer a diferença. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ele estava mais preparado do que nunca para enfrentar o futuro com coragem e esperança. A história de Marcelo e Zeca era mais do que uma redenção pessoal. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a união podem superar qualquer obstáculo. E que, quando as pessoas se unem pelo bem comum, não há nada que possa impedir o poder da transformação. Títulos: Milionário paulistano. Expulsou o vendedor ambulante. O que aconteceu anos depois mudou tudo. Eu te odeio. O vendedor ambulante enfrentou o milionário paulistano. E o que veio a seguir é impossível de acreditar. O milionário paulistano humilhou um vendedor ambulante. Anos depois ele recebe a ligação que o deixou em choque. Expulsou o vendedor ambulante. Mas anos depois, a ligação que o milionário nunca esqueceria. Você me expulsou, agora vai me ouvir. O milionário paulistano e a revelação que nunca esperou. Expulsou um vendedor ambulante, mas anos depois, a verdade veio à tona e o milionário paulistano ficou sem palavras. O milionário paulistano e o vendedor ambulante. Como uma ligação mudou tudo. Eu nunca imaginaria isso. Milionário paulistano recebe ligação do passado e se arrepende profundamente. O milionário e o vendedor ambulante. A verdade que o dinheiro não pode comprar. Milionário paulistano humilhou um vendedor ambulante. O que ele recebeu de volta nunca esperou. Ligação de arrependimento. Milionário paulistano expulsou o vendedor ambulante e foi o pior erro da sua vida. Vendedor ambulante, milionário paulistano e a ligação que mudou tudo. Você não vai acreditar no final. Descrical. Essa história emocionante e surpreendente revela a verdadeira face de um milionário paulistano que, após humilhar um vendedor ambulante, recebe uma ligação que mudará para sempre o rumo de sua vida. Uma jornada de arrependimento, redenção e perdão, onde a lealdade familiar e o amor incondicional superam qualquer obstáculo. Assista até o final para entender como a vida de ambos toma um rumo inesperado, com lições de superação e empatia. Não perca essa história comovente que vai te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. CTA. Se você se emocionou com essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem de perdão e superação para o maior número de pessoas possível. Não deixe de comentar sua opinião. E não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Hashtags: milionário, vendedor ambulante, família, superacal, redencal, histórias de vida, arrependimento, perdão, história viral, justica divina, injustica, superando obstáculos, inspiracal e as histórias emocionantes, mudança de vida, nasce coragem, história de perdão, histórias que emocionam, histórias verdadeiras, histórias reais, história impactante, injustica corrigida.